Olá, meus amigos de casa, minhas amigas. Hoje o programa Hora do Mestre vai voltar ao tema iniciado no último programa, mas que não foi concluído porque é um tema denso, vasto, que é a questão da redução da maioridade penal. No programa anterior, eu trouxe o conceito de criança, eu trouxe o conceito de adolescente, abordei a questão da criança praticar ou não um crime, ou um ato infracional. Eu coloquei algumas questões quanto ao tempo do ato infracional, o tempo do crime, e eu fechei o programa anterior abordando o seguinte tema: se o indivíduo praticar um ato infracional na véspera de completar 18 anos, e se ele ficar muito tempo foragido e a ação socioeducativa terminar quando ele tiver 19 anos, e o mandado de busca e apreensão só for cumprido quando ele tiver 20 anos, pode ser apreendido se ele já tem mais de 18? Eu terminei aquela semana dizendo que realmente pode. O que vai acontecer é que, no máximo, esse mandado de busca e apreensão vai levá-lo até a instituição de cumprimento das medidas socioeducativas, no máximo vai permitir que ele cumpra até os 21 anos. Completou 21 anos, ele vai readquirir a sua liberdade. Bom, esse foi o nosso último ponto. Eu vou retomar daí. Vamos, partindo desse exemplo, considerar que o João das Couve praticou o ato infracional na véspera de completar 18 anos, a investigação policial, a ação socioeducativa demorou um pouco, saiu a sentença determinando a imposição da medida socioeducativa de internação, mas o mandado de busca e apreensão que foi expedido a partir daí só foi cumprido quando ele tinha 22 anos. Aí eu pergunto, pode, em caso de um adolescente, que agora já não é mais adolescente, ficar evadido e o mandado não puder ter sido cumprido antes, pode, excepcionalmente, cumprir esse mandado de busca depois dos 21 anos? Não pode. Se ele já completou 21 anos, os mandados de busca e apreensão que porventura existirem não vão poder ser cumpridos. E a verdade é que aquele ato infracional, por mais grave que tenha sido, vai ficar impune. Bom, isso tem um nome, e aí vai a dica para o concurseiro. O concurseiro tem que prestar atenção que, quando essa situação ocorrer, você vai chamar isso de prescrição socioeducativa, prescrição da medida socioeducativa, porque já houve a ação judicial, já houve a sentença impondo aquela medida socioeducativa, mas ela não foi cumprida em tempo hábil. E o direito não socorre a quem dorme, nem ao próprio Estado. O Estado dormiu, o Estado não teve capacidade de capturar e apreender esse menor, então o Estado perdeu a oportunidade. Agora, a situação um pouco diferente, mas que tem relação. Vamos imaginar que o indivíduo praticou um ato infracional aos 13 anos de idade, por exemplo, um furto. Furto é um crime punido com a pena de 1 a 4 anos. Se fosse um maior de 18 anos que tivesse praticado o crime de furto e o Estado não fizesse nada, não descobrisse a autoria e não houvesse um recebimento de denúncia, ou se entre o recebimento de denúncia e a sentença, ou seja, entre o início da ação penal e a sentença tivesse passado muito tempo,
ocorreria a prescrição. Bom, quanto tempo que prescreve um crime de furto? Se for o furto simples, cuja pena máxima é 4 anos, prescreve em 8. Então, passados 8 anos da prática do crime, prescreveria. Mas e se fosse um ato infracional praticado aos 13 anos de idade, semelhante a um crime de furto? Prescreveria em quanto tempo? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, editou uma súmula deixando certo que a prescrição penal se aplica aos atos infracionais. Em outras palavras, o Estado tem um prazo para punir o adolescente, tem um prazo para iniciar a ação socioeducativa, tem um prazo para o juiz prolatar a sentença socioeducativa. Porque o raciocínio é o seguinte: pena de prisão é um sinônimo de poder punitivo do Estado, de estar privando um bem tão caro para o cidadão. E a medida socioeducativa, principalmente a de internação, que envolve privação da liberdade, também tem a natureza punitiva, é o poder punitivo do Estado. Se com relação ao maior de idade, o Estado não tem um poder punitivo ilimitado, porque no Estado democrático de direito não pode ter poderes estatais ilimitados, tem que ter limite. A ideia de democracia é a ideia de limitar o poder. Então, o crime prescreve. Que dirá o ato infracional? Por quê? Porque envolve um adolescente, uma criança, que é um ser que recebe toda uma proteção do Estado, que a lei cria uma doutrina da proteção especial. Então, o STJ foi brilhante ao reconhecer a incidência da prescrição penal nos atos infracionais. Ou seja, praticou um ato infracional semelhante a um crime de furto, se fosse o maior praticando um crime, prescreveria em 8 anos. Mas como é um adolescente, a gente não pode perder de vista o artigo 115 do Código Penal, que fala que o prazo de prescrição do menor de 21 anos conta-se pela metade. Em outras palavras, o entendimento é que o prazo prescricional do adolescente vai ser pela metade do prazo. Só que, assim, a grosso modo, furto é punido com 4 anos, prescreve em 8, mas se é adolescente, vai prescrever em 4. Mas não é bem assim, porque, na verdade, o que se leva em conta é a medida socioeducativa, que no máximo poderá durar 3 anos de internação. Então, 2 a 4 anos de pena, o cara ficaria internado, prescreveria em 8 anos. Então, se no máximo ele pode ficar internado por 3 anos, está nessa faixa de 2 a 4 que prescreve em 8. Só que como se conta pela metade, vai prescrever em 4, não vai poder ter ação socioeducativa. Se tiver ação socioeducativa, não vai poder ter sentença. É a prescrição penal sendo aplicada ao ato infracional. Bom, mas isso foi para o concurseiro, que é um pouco mais complexo. Para o cidadão de casa, a gente volta daqui a pouco com mais novidades. Até o próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que está dando continuidade a um tema muito importante, que é a questão da redução da maioridade penal. Eu vim traçando aqui alguns elementos que compõem todo o cenário que está por trás, para que a pessoa, antes de manifestar sua opinião, se é a favor ou contra, ela tenha mais dados técnicos, dados históricos, para aí sim dar uma opinião mais consciente. Bom, agora no segundo bloco, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o menor de 18 anos pode ser responsabilizado penalmente? Pelo que dispõe
a nossa Carta Máxima, a Constituição Federal, a Lei das Leis, a Bíblia do Mundo Profano, ela determina, no artigo 228, que o menor de 18 anos é penalmente inimputável. Se é penalmente inimputável, não responde penalmente. Isso é reproduzido no artigo 27 do Código Penal. E isso é reproduzido também no artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, uma lei editada em 1990, conforme eu já alertei no programa anterior. Bom, então não responde penalmente. Pô, mas por que não? O menor de 18 anos sabe o que faz. Vamos entender o seguinte, agora chamando a atenção para o estudante do direito. Teoria tridimensional de Miguel Reale, fato, valor e norma. Como assim? A gente olha os acontecimentos, as condutas, os resultados, a gente faz um juízo de valor, isso é bom, isso é ruim, e a gente cria a norma em razão disso. E dentre as normas criadas está a norma penal, e a norma penal, ela traz a punição, mas ela traz a punição para condutas reprováveis. Como assim? Vamos fazer uma reflexão. Matar alguém é crime? Matar alguém dolosamente? Eu matei mesmo, matei porque quis. Foi minha vontade que determinou a minha fibra muscular que puxasse o gatilho e atingisse a vítima. A resposta que vocês devem estar pensando é no sentido da resposta afirmativa. Mas eu digo para vocês, matar alguém não é crime. Ué, como assim não é crime? Matar alguém dolosamente pode ser crime, pode não ser crime. Por exemplo, matar alguém dolosamente é uma conduta penalmente típica. Por quê? Está prevista em lei como crime. Artigo 121. Matar alguém dolosamente, pena 6 a 20 anos. Ou 12 a 30, se tiver uma qualificadora, como motivo fútil, motivo torpe, se for de emboscada, traição, dissimulação, qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência, se houver um meio cruel, explosivo, fogo, veneno, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Bom, matar alguém não é crime, mas é um modelo de conduta proibida em lei. Para você falar que é crime, você tem que dizer que matou dolosamente e que não estava em legítima defesa, por exemplo. Porque se a pessoa mata dolosamente, matei sim, excelência. Senhor juiz, senhores jurados, matei para não morrer. Matei dolosamente, mas estava amparado pela legítima defesa. Então não temos crime. Temos uma conduta típica, porque ela se amolda naquela forma que está lá no artigo 121, matar alguém, e o João das Couves matou alguém, então encaixou. Então não teria crime. Mas para ser crime, segundo o entendimento que predomina, quanto ao conceito formal de crime, isso aí para o estudante de direito, para ser crime, além de a conduta ser típica, tem que ser ilícita, ou seja, não está amparada pela legítima defesa, por exemplo, mas ela tem que ser reprovável, tem que recair sobre a conduta do agente um juízo de reprovação, ou seja, tem de haver a culpabilidade. Culpabilidade seria um juízo de reprovação, você olhar para o agente e dizer, eu reprovo o que ele faz. E quando é que eu reprovo algo que alguém fez? Por exemplo, matou dolosamente, não estava em legítima defesa. Quando é que eu passo a reprovar essa conduta e impor a pena? Bom, quando a pessoa é maior de 18 anos, quando a pessoa não é doente mental, quando a pessoa não está embriagada por caso fortuito ou força maior, quando a pessoa ela não está em erro de proibição e quando a pessoa tinha liberdade, a possibilidade de agir conforme o direito. Teve alternativa, podia ter agido de outra maneira, mas eu preferi agir dessa maneira, praticar esse fato horrível. Então vamos voltar na questão do menor.
Quando é o doente mental que pratica um fato definido como crime, ou seja, matou alguém dolosamente, quando esse doente mental está em legítima defesa, e há várias decisões admitindo a possibilidade do doente mental agir em legítima defesa. Outra dica para o concurseiro, porque isso aí já foi muito polêmico. Mas se o doente mental matou alguém em legítima defesa, ele vai ser absolvido em razão da legítima defesa. Mas vamos imaginar que um doente mental furioso tenha matado alguém. Não está em legítima defesa, então a conduta é típica, a conduta é ilícita, resta saber se é reprovável. Doente mental sabe o que faz? Tem capacidade de entender? Você diria, não, não tem. Então eu não reprovo o que ele faz. Não vou condená-lo. Vou aplicar uma medida de segurança, vou mandar interná-lo, mas é para tratar. Mas ele vai ser absolvido. Mas a resposta não é bem essa. A resposta é o seguinte, o doente mental, ele vai responder, vai ser absolvido? Depende. Se esse doente mental tiver um resíduo de entendimento, ele vai ser condenado. Ué, o doente mental vai ser condenado por um crime? Vai. Se ele for semi-imputável, ou seja, a doença mental apenas suprimiu parcialmente a capacidade de entender, será condenado. Agora, se a perícia médico-legal atestar que ao tempo do crime, essa doença mental era tamanha que aniquilou a capacidade de entender, ou de se autodeterminar, não sabia o que fazia, você diz que o doente mental é penalmente inimputável, não vai responder. Não reprovo aquilo que aquela pessoa fez sem saber o que fazia. Então, o doente mental, o critério é biopsicológico. Eu vejo se ele é doente mental e vejo quanto essa doença mental afeta a capacidade de entender. Se entender que afeta totalmente, vai ser absolvido. Daqui a pouco a gente volta para falar especificamente do menor. Até o próximo bloco. Pessoal de casa, estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Encerrei o segundo bloco fazendo uma explanação sobre o fato de um doente mental matar alguém dolosamente, não estar em legítima defesa e a questão que surge, esse doente mental vai ser condenado ou absolvido? Eu terminei o segundo bloco dizendo, depende. Porque o critério que deve ser adotado, observado, melhor dizendo, que já foi adotado pelo legislador, é um critério biopsicológico. Eu tenho que verificar a existência da doença mental, que é o critério, o aspecto biológico, e depois analisar o aspecto psicológico, o quanto que essa doença mental suprimiu a capacidade de entender. Se suprimiu 100%, é inimputável, não reprovo aquilo que a pessoa que não entende o que está acontecendo, não reprovo o que ela fez. Por mais dolorido, horrível, hediondo, não reprovo. Porque é fato, valor e norma. A gente valora que só pode reprovar aquilo que é feito por quem entende. Agora, se o doente mental tem um resíduo de entendimento, e aí é problema do perito médico legal, do assistente técnico, um perito contratado, vai ser aquela briga dentro da dialética processual. Se o juiz, ao final de tudo, entender que o doente mental tem um resíduo de entendimento, condena o doente mental, ok? Mas com relação ao menor de 18 anos, ele mata alguém dolosamente, está em legítima defesa, ótimo, legítima defesa afasta qualquer possibilidade de responsabilização. Nem medida socioeducativa esse menor vai receber. Mas e se esse menor mata alguém
está em legítima defesa, melhor, não está em legítima defesa. E aí? Eu posso condená-lo por um crime? A pergunta vai ser refeita. Em outras palavras, eu quero dizer, eu posso reprovar penalmente o que esse adolescente fez? A ideia é a seguinte: a Constituição Federal e a lei, seja o Código Penal, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, cria uma presunção de que ele é inteiramente incapaz de entender ou incapaz de se autodeterminar. Então, é uma presunção que não admite prova em contrário, ou seja, é absoluta. Em outras palavras, não adianta o órgão do Ministério Público querer provar que esse menor com 17 anos, 11 meses, esse menor que está emancipado civilmente por escritura pública outorgada pelos pais, esse menor que já é casado e tem emprego, é assalariado, não importa querer provar que ele tem capacidade de entender. A lei presume, de forma absoluta, que ele é inimputável, que ele não tem capacidade de entender, ou que não tem capacidade de se autodeterminar. Porque muitos falam que ainda que você argumentasse que, na realidade, aquele menor, com a experiência de vida que ele tem, ele já entende o que é certo e o que é errado. Porém, ele está num momento de ebulição hormonal em que ele não consegue controlar seus impulsos. Então, mesmo sabendo o que é errado, ele não consegue controlar o seu querer, ele vai fazer o errado. De qualquer maneira, a lei não permite que se reprove. Melhor, a lei das leis, a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais não permite que se reprove a conduta do menor de 18 anos. E aí é o nosso ponto central. Posso ou não posso diminuir a responsabilidade, melhor, diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos? Muitos dizem que não, porque não vai resolver o problema, porque a cadeia já está superpopulosa, porque é uma fábrica de delinquentes, é uma faculdade do crime, vai voltar pior do que já está, e na verdade tem que dar educação, é escola, é saúde, é lazer, é esporte. Ou seja, não adianta encarcerar, porque já há toda uma falência do sistema prisional. Outra corrente diz, pode sim, pode reduzir a maioridade sim, porque é preciso fazer alguma coisa, o Estado tem que dar uma proteção eficiente aos cidadãos. Não que o menor não seja um cidadão, ele é um cidadão, mas ele está atentando contra bens importantes, vida, dignidade sexual, patrimônio. Então tem que ser feito. Então tem aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal e aqueles que são contrários. O tema é polêmico. Existe uma terceira via que fala, olha, eu acho que o menor de 16 anos realmente tem que ser penalmente inimputável. Não pode responder como criminoso. Agora, de 16 aos 18, aí deveria o legislador adotar um critério biopsicológico, ou seja, deixa o juiz estudando caso a caso, com um auxílio de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, psicanalista, assistentes sociais, verificar quais são as chances, qual é o grau de periculosidade, se a melhor medida é tratar esse adolescente, né, que tem entre 16 e 18 anos, com os rigores de um criminoso, ou com o abrandamento que se trata ao adolescente. Então você tem essas três vias, escolha a sua. O tema é polêmico. Quem faz a lei é o cidadão, através dos seus representantes, seus deputados federais, senadores. Então, entre no site da Câmara, do Senado, do Congresso e dê sua opinião. Agora, o fato é que o menor, ele já é punido sim. Talvez o que poderia fazer é ampliar o prazo de internação, né, pudesse cumprir até além dos 21 anos. Mas o tema é polêmico, eu não vim aqui para externar minha opinião, vim apresentar o tema aos senhores, e eu desejo aos senhores aí um bom restinho de dia, bom final de semana, e que a gente volte a se reencontrar
semana que vem com mais um assunto de interesse da coletividade. E faço mais uma vez aqui um apelo para que vocês que querem passar no concurso público, procure o curso preparatório A Hora do Mestre. Mande um e-mail para a TVI, que a gente vai mandar para vocês uma proposta, o programa, a sistemática, a metodologia, para que a gente ajude vocês a adquirir o tão sonhado cargo público, trabalhar no Tribunal de Justiça, trabalhar na polícia, trabalhar no TRE, trabalhar em órgão de fiscalização, trabalhar em qualquer outro setor da administração pública, municipal, estadual, federal. Entre para o curso A Hora do Mestre. Fiquem com Deus e até a próxima.